Se você está assistindo a isto agora, está prestes a vivenciar o momento em que a física quântica deixa de ser uma coleção confusa de fenômenos estranhos e se torna uma verdade simples e elegante. Não porque eu vá lhe ensinar matemática complexa ou teorias abstratas, mas porque vou lhe mostrar a única percepção que torna tudo, a dualidade onda-partícula, o efeito observador, o emaranhamento, a superposição, tudo isso completamente óbvio. E uma vez que você veja isso, não conseguirá deixar de ver. A física quântica nunca mais será confusa. Eis o que faz a física quântica parecer confusa. Estamos tentando compreendê-la a partir da estrutura conceitual errada. Estamos usando a realidade cotidiana como nosso ponto de referência, objetos sólidos, localizações definidas, causa e efeito, e tentando forçar os fenômenos quânticos a se encaixarem nessa estrutura. Mas a realidade quântica não funciona como a realidade cotidiana. Ela opera segundo um princípio completamente diferente. E quando você compreende esse princípio, tudo o que parecia estranho, paradoxal ou impossível torna-se perfeitamente lógico. Você consegue sentir aquela sensação de estar à beira de compreender algo que fará tudo se encaixar. Isso não é apenas expectativa, é a sua consciência reconhecendo que está prestes a receber a chave que destranca a compreensão quântica. O que estou prestes a compartilhar não é física avançada. É mais simples do que aquilo que você vinha tentando compreender, pois a confusão nasce da complexidade e a clareza da simplicidade. A única verdade que torna a física quântica clara é esta: a realidade não é feita de coisas. A realidade é feita de possibilidades. Tudo o que você considera sólido e definido, objetos, partículas, até mesmo você, não são coisas que existem de maneira definida. São possibilidades que se tornam definidas apenas quando observadas. É só isso. Essa é a física quântica em uma única frase. E todo o fenômeno quântico estranho é apenas uma consequência natural dessa única verdade. Dualidade onda-partícula não é estranha, uma vez que você compreenda que as partículas não são coisas, são possibilidades. As possibilidades existem como ondas, múltiplos estados potenciais. Quando observada, a possibilidade torna-se definida, uma partícula. Efeito observador? Não é misterioso, uma vez que você compreenda que a observação não apenas registra o que está lá, a observação faz com que o que está lá se torne definido a partir de uma infinita possibilidade. Emaranhamento? Não é assustador, uma vez que você compreenda que coisas separadas não são de fato separadas em um nível fundamental. Todas elas são possibilidades em um campo unificado. Você tem tentado compreender a física quântica aprendendo sobre cada fenômeno separadamente, tratando-os como mistérios distintos. Mas eles não são diferentes. Todos eles são a mesma coisa. Consequências do fato de a realidade ser constituída por possibilidades, em vez de coisas concretas. E assim que você percebe isso, assim que realmente compreende o que significa dizer que a realidade é feita de possibilidades, a física quântica deixa de ser uma coleção de fenômenos confusos e se transforma em uma verdade única, elegante, simples e bela. Antes de nos aprofundarmos no que a frase "a realidade é feita de possibilidades" realmente significa e em como ela explica cada fenômeno quântico, vamos confirmar que você já conhece essa verdade. Você já a vivenciou diretamente, apenas não possuía uma estrutura conceitual para compreender aquilo que estava vivenciando. Você já teve momentos em que múltiplos futuros pareciam igualmente reais. Momentos em que, diante de um ponto de decisão, sentia que ambos os caminhos existiam simultaneamente e tinha a sensação de que poderia vivenciar qualquer um deles, dependendo da escolha que fizesse. Aquilo não era imaginação. Era a percepção direta da realidade como um campo de possibilidades. Ambos os futuros existem como potencial
até que a sua escolha faça com que um deles se materialize na experiência vivida. A física quântica presente no seu dia a dia. Você já vivenciou situações em que as coisas se desenrolaram de maneira diferente do esperado, de formas que lhe deram a sensação de que a própria realidade havia se reorganizado. Você tinha certeza de que o resultado seria X, mas, em vez disso, aconteceu Y. E Y acabou sendo melhor do que X, de maneiras que você jamais poderia ter previsto. Isso ocorre porque o resultado não estava predeterminado. Existiam múltiplas possibilidades, e aquela que se manifestou foi a possibilidade ideal, extraída de um campo de potencial, e não aquela específica que você havia previsto mentalmente. Você já teve experiências em que algo de que precisava surgiu graças a um sincronismo improvável, ou a circunstâncias altamente improváveis. A pessoa exata, a informação precisa ou a oportunidade perfeita surgindo exatamente no momento necessário, por meio de uma coincidência que parecia perfeita demais para ser meramente aleatória. Isso é a realidade, enquanto campo de possibilidades, organizando-se em torno da sua necessidade. A possibilidade que lhe é útil acaba se manifestando, pois as possibilidades não são aleatórias. Elas se organizam de acordo com a consciência. Você já vivenciou momentos em que a realidade parecia menos sólida do que o habitual. Momentos em que objetos físicos, o seu próprio corpo ou as circunstâncias pareciam mais fluidos, mais mutáveis e menos fixos do que a percepção cotidiana costuma sugerir. Aqueles não eram estados alterados de consciência. Eram momentos de percepção precisa. Você estava sentindo a realidade tal como ela realmente é. Possibilidades assumindo forma temporariamente, em vez de perceber através da ilusão, que faz com que as possibilidades pareçam coisas sólidas. Você já vivenciou saber que algo aconteceria antes que de fato ocorresse, não por meio da lógica, mas através da percepção direta. Esse saber não provinha da análise de probabilidades, vinha de sentir qual possibilidade tinha maior probabilidade de se manifestar a partir do campo de potencial. Você estava percebendo a realidade no nível quântico, onde as possibilidades existem antes que a manifestação ocorra. E aqui está a validação definitiva. Você já vivenciou a si mesmo de maneiras diferentes em contextos distintos. Você é uma versão de si mesmo com a família, uma versão diferente com os amigos, outra versão no trabalho e ainda outra quando está sozinho. Não porque esteja fingindo ser algo que não é, mas porque você é, de fato, diferentes possibilidades daquilo que poderia ser. E qual possibilidade se manifesta depende do contexto e da observação. Até mesmo a sua identidade é composta de possibilidades e não de algo fixo. Cada uma dessas experiências constitui uma evidência direta de que a realidade opera como um conjunto de possibilidades, e não como coisas definitivas. Você tem vivenciado a realidade quântica durante toda a sua vida. Apenas não dispunha de uma estrutura conceitual que explicasse aquilo que estava vivenciando. Agora, você a tem. E uma vez que você perceba que a sua experiência direta lhe tem revelado a verdade quântica o tempo todo. A física quântica deixa de ser uma teoria abstrata e passa a ser uma descrição de uma realidade que você já conhece. Agora, vamos reinterpretar o motivo pelo qual a física quântica pareceu tão confusa até este momento. Não é porque a física quântica seja por natureza difícil. É porque você estava tentando compreendê-la utilizando uma estrutura conceitual elaborada para a realidade cotidiana, a qual opera sob regras distintas. A realidade cotidiana, esse mundo de objetos sólidos, localizações definidas e relações previsíveis de causa e efeito, é um fenômeno emergente. Ela nos parece sólida porque a observamos em uma escala macro, na qual as possibilidades quânticas já colapsaram, transformando-se em manifestações definitivas. Contudo, no nível quântico fundamental, a realidade não funciona da maneira que a experiência cotidiana sugere. Utilizar uma estrutura conceitual cotidiana para compreender o nível quântico
É como tentar entender o oceano observando apenas as ondas individuais. Você acaba deixando escapar a natureza fundamental que subjaz aos fenômenos de superfície. Eis o que tornava a física quântica tão confusa. Todas as explicações tentavam enquadrar o comportamento quântico dentro de uma estrutura clássica. Uma partícula comporta-se por vezes como uma onda e por vezes como uma partícula. Isso é confuso porque tenta descrever a realidade quântica utilizando conceitos clássicos de partícula e onda. Mas a realidade quântica não é uma partícula que se comporta de maneira estranha. Ela é uma possibilidade que pode se manifestar com características de onda ou de partícula, dependendo da observação. Assim que você deixa de tentar compreendê-la como um objeto clássico e a reconhece como uma possibilidade, a confusão se dissipa. Os famosos experimentos mentais que fazem a física quântica parecer impossível, o gato de Schrödinger, estar simultaneamente vivo e morto, partículas ocupando dois lugares ao mesmo tempo, parecem paradoxais apenas se você pressupuser que o gato ou a partícula são entidades que existem em um estado definido antes da observação. Mas, se o gato e a partícula são possibilidades até serem observados, não há paradoxo algum. Múltiplos estados possíveis coexistem como potencial, até que a observação faça um deles colapsar em manifestação. Nada de estranho. É apenas uma consequência natural do fato de a realidade ser constituída por possibilidades. Até mesmo a matemática da física quântica, funções de onda, distribuições de probabilidade, princípios da incerteza, confundia você. Não porque a matemática seja inerentemente difícil, mas porque você estava tentando interpretar descrições matemáticas de possibilidades usando uma estrutura conceitual projetada para coisas definidas. A matemática descreve ondas de probabilidade, campos de potencial, e como eles colapsam em resultados definidos por meio da observação. Assim que você reconhece que é isso que a matemática está descrevendo, ela se torna clara, em vez de confusa. Toda a sua jornada de aprendizado da física quântica consistiu em tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo, tentando compreender a realidade das possibilidades, usando a estrutura da realidade das coisas. Não é de admirar que tenha sido confuso. Você estava usando a lente interpretativa errada. Mas agora você possui a lente correta. A realidade é feita de possibilidades, não de coisas. E tudo o que você aprendeu, de repente, faz sentido. Não porque a informação tenha mudado, mas porque a sua estrutura de interpretação mudou. Todas aquelas horas lutando com conceitos quânticos, lendo explicações que não encaixavam direito, sentindo que quase compreendia, mas não totalmente. Isso não foi um fracasso. Foi o atrito necessário que o conduziu a este momento, no qual você está pronto para mudar completamente a sua estrutura de compreensão. Você precisou esgotar a estrutura das coisas, antes de poder abandoná-la, e reconhecer que a estrutura das possibilidades é mais precisa. A confusão foi a preparação para a clareza. E agora, a clareza chega, não por meio do aprendizado de mais informações, mas por meio de um novo olhar sobre aquilo que você já aprendeu. Algo está mudando na maneira como você percebe a realidade neste exato momento. Não se trata apenas de compreender intelectualmente um novo conceito, mas de vivenciar, de fato, uma mudança na forma como a sua consciência interpreta aquilo que percebe. Você consegue sentir isso? Olhe para algo próximo a você. Um objeto, uma parede, a sua própria mão. Observe como você o está percebendo. Normalmente, você o percebe como uma coisa sólida que existe, de forma definida, de um modo específico. Mas agora, sabendo que, na verdade, trata-se de possibilidades que assumem uma forma temporária por meio da observação, note como a sua percepção se altera. É o mesmo objeto, mas a sensação é diferente, menos sólida, mais fluida, mais viva e repleta de potencial. Essa mudança representa a compreensão quântica transitando do plano conceitual para o plano da experiência. Respire fundo, uma respiração profunda, e ao respirar,
Reconheça que este fôlego não é uma coisa predeterminada, acontecendo a um você definido. Trata-se de um campo de possibilidades organizando-se na experiência da respiração, por meio da forma temporária que você vivencia como sendo você. Tanto a respiração quanto o respirador são possibilidades que se tornam definitivas neste momento. Esse reconhecimento altera a sensação da respiração, tornando-a mais miraculosa, mais impossível, mais quântica. Eis o que está acontecendo em sua consciência agora mesmo. Você está fazendo a transição de uma estrutura das coisas para uma estrutura das possibilidades. A estrutura das coisas postula que objetos sólidos existem de forma definitiva, independentemente da observação, seguindo leis predeterminadas. A estrutura das possibilidades postula que existem campos de potencial e que a observação condensa manifestações específicas a partir de uma infinidade de possibilidades, em conformidade com os princípios quânticos. Essas estruturas geram experiências de realidade inteiramente distintas. A estrutura das coisas cria a percepção de um mundo fixo, ao qual você está sujeito. A estrutura das possibilidades gera o reconhecimento de uma realidade fluida, que responde à consciência. A estrutura das coisas faz com que você se sinta limitado pelas circunstâncias. A estrutura das possibilidades revela as circunstâncias como possibilidades passíveis de reorganização. A estrutura das coisas torna a física quântica confusa, pois o comportamento quântico viola as regras dessa estrutura. A estrutura das possibilidades torna a física quântica evidente, uma vez que o comportamento das possibilidades corresponde exatamente ao que os experimentos quânticos revelam. Eis o que você precisa compreender antes de nos aprofundarmos. Essa transição da estrutura das coisas para a estrutura das possibilidades não se resume apenas a uma melhor compreensão da física. Ela transforma a maneira como você vivencia a existência. Quando você reconhece verdadeiramente a realidade como um conjunto de possibilidades, seu relacionamento com tudo ao seu redor se transforma. Não como uma mera crença, mas como uma percepção direta. Você já não habita um mundo fixo. Você está navegando por um campo de potencial infinito. E esse reconhecimento constitui o despertar quântico. Permita-me compartilhar algo pessoal. Há 3 anos, vivenciei o momento exato em que a física quântica deixou de ser confusa e tornou-se absolutamente evidente. Eu vinha estudando física quântica há anos, lendo livros, assistindo a palestras, na tentativa de compreender por que as partículas se comportam da maneira que se comportam. Eu conseguia recitar as teorias, conseguia descrever os experimentos, mas, na essência, não os compreendia de fato. A sensação era a de estar apenas memorizando fatos sobre um mistério, em vez de apreender a verdade. A dualidade onda-partícula não fazia o menor sentido. O efeito observador parecia impossível. O entrelaçamento quântico parecia pura magia, algo que violava tudo o que eu sabia sobre a realidade. Então, eu estava sentado lá fora, observando as folhas se movendo ao vento, e tive este pensamento. E se as folhas não fossem coisas? E se fossem possibilidades? Não como um exercício intelectual, mas como uma pergunta genuína. E naquele momento, tudo se inverteu. Deixei de ver as folhas como objetos sólidos que o vento movia. Vi um campo de potencial. Possibilidades de onde as folhas poderiam estar, como poderiam se mover. E o vento como um dos infinitos fatores que influenciam quais possibilidades se manifestam. As folhas não estavam sendo movidas pelo vento. As possibilidades estavam colapsando em manifestações específicas que incluíam o movimento influenciado pelo vento. A mesma observação, uma percepção completamente diferente. E então, a física quântica fez sentido. Não gradualmente, mas instantaneamente. Todo fenômeno confuso tornou-se óbvio. Dualidade onda-partícula? Não é um paradoxo. As partículas não são coisas que às vezes agem como ondas. Elas são possibilidades, ondas de potencial que colapsam em localizações definidas, em partículas, quando observadas.
Efeito do observador. Nada de misterioso. A observação não registra uma realidade pré-existente. A observação colapsa possibilidades em uma manifestação específica. Não existe realidade independente da observação, pois a realidade é o processo pelo qual as possibilidades se tornam definidas por meio da observação. Entrelaçamento quântico. Duas partículas que interagiram não são coisas separadas que se comunicam misteriosamente mais rápido que a luz. Elas são possibilidades interconectadas em um campo unificado. Ao observar uma, você está colapsando possibilidades que incluem ambas as partículas. Assim, ambas se manifestam de maneira correlacionada. Não é comunicação, é correlação por meio de um campo de possibilidades compartilhado. Superposição? Uma partícula não está em múltiplos lugares ao mesmo tempo, o que soaria impossível. Um campo de possibilidades existe em toda parte, até que a observação colapse uma localização definida. Múltiplas possibilidades coexistem como potencial. A observação torna uma dessas possibilidades definida. Totalmente lógico. Uma vez que você pare de pensar na partícula como uma coisa e a reconheça como uma possibilidade. Fiquei sentado ali por provavelmente 1 hora, observando as folhas e vendo toda a minha compreensão da realidade se reorganizar. A física quântica deixou de ser uma física estranha. Tornou-se uma descrição precisa de como a realidade funciona de fato, quando se enxerga através da ilusão que faz as possibilidades parecerem coisas. Tudo aquilo que me confundia tornou-se simples. Não simples no sentido de fácil, mas simples no sentido de elegante. Uma única verdade explicando tudo. Agora, deixe-me mostrar exatamente como uma única verdade simples, a de que a realidade é feita de possibilidades, explica todos os principais fenômenos quânticos que vêm confundindo as pessoas há 1 século. Assim que você vir isto, compreenderá na física quântica melhor do que a maioria dos estudantes de física, pois entenderá o princípio subjacente em vez de apenas memorizar comportamentos. Dualidade onda-partícula. Explicada. A luz não é por vezes uma onda e por vezes uma partícula. A luz é um campo de possibilidades, uma onda de estados potenciais. Quando você não observa qual caminho ela toma, todos os caminhos possíveis existem como uma onda. Quando você observa qual caminho ela toma, a possibilidade colapsa em um caminho definido, uma partícula. Não se trata de dualidade, mas sim do comportamento natural das possibilidades. A possibilidade não observada comporta-se como onda. A possibilidade observada comporta-se como partícula. Efeito do observador explicado. A observação não se limita a ver o que está presente. A observação colapsa as possibilidades em uma manifestação específica. Antes da observação, um elétron existe como um campo de possibilidades. Ele poderia estar em qualquer lugar, dentro de certas probabilidades. A observação define a localização. O elétron não possui uma localização antes da observação. A localização torna-se definida por meio da observação. Isso não ocorre porque a observação perturbe o elétron, mas sim porque o elétron é possibilidade até que a observação o defina. Superposição explicada. Uma partícula não está magicamente em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Isso seria impossível para um objeto físico. Contudo, um campo de possibilidades existe em toda parte, com diferentes probabilidades em diferentes localizações. Múltiplas localizações possíveis coexistem como potencial. A observação colapsa uma dessas localizações em manifestação. A existência de múltiplos lugares simultaneamente não se trata de uma partícula que desafia a lógica, mas sim de um campo de possibilidades agindo como tal, existindo como potencial distribuído até que a observação torne um potencial definido. Explicação do emaranhamento. Duas partículas emaranhadas não são entidades separadas comunicando-se mais rápido que a luz. São possibilidades interconectadas em um campo unificado.
Elas não são separadas no nível de possibilidade, mesmo que pareçam separadas após a manifestação. Ao observar uma delas, você está colapsando as possibilidades que incluem ambas as partículas, de modo que ambas se manifestam de forma correlacionada. Não se trata de ação sobrenatural, mas sim de correlação através de um campo de possibilidades compartilhado que nunca esteve realmente separado. Explicação do princípio da incerteza. Você não pode conhecer a posição e o momento simultaneamente com precisão perfeita. Por quê? Porque no nível quântico, as partículas não possuem posição e momento definidos, esperando para serem medidos. Elas são possibilidades. Quando você observa a posição com precisão, você colapsa as possibilidades de posição em um estado definido, o que torna as possibilidades de momento mais dispersas. Quando você observa o momento com precisão, ocorre o oposto. Não é uma limitação da medição, mas uma consequência natural da tentativa de tornar as possibilidades definidas. Quanto mais definida uma propriedade se torna, mais indefinida se torna a propriedade complementar. Tunelamento quântico explicado. Uma partícula atravessando uma barreira que não deveria ser capaz de cruzar não é um milagre. O campo de possibilidades se estende além da barreira com probabilidade decrescente. Existe uma pequena probabilidade de que a partícula possa se manifestar do outro lado. A maioria das observações colapsa a manifestação antes da barreira. Ocasionalmente, a observação colapsa a manifestação além da barreira. A partícula não tunelou através de uma barreira sólida. A possibilidade existia além da barreira, e essa possibilidade se manifestou. A competição diminui porque a unidade é reconhecida. O controle diminui porque o fluxo é compreendido. O medo diminui porque o futuro é possibilidades, e não uma condenação predeterminada. A transição da estrutura clássica para a quântica, em nível coletivo, transformaria a civilização mais profundamente do que qualquer tecnologia ou sistema político poderia fazê-lo. Você faz parte dessa transição, não por tentar convencer os outros, mas por compreender e viver genuinamente a realidade quântica em si mesmo. Sua clareza importa, pois você está contribuindo para alcançar essa massa crítica. Isso é serviço em nível quântico. Compreender a realidade com precisão não é apenas um benefício pessoal. É uma contribuição para a evolução coletiva, de uma compreensão menos precisa para uma mais precisa daquilo que a existência realmente é. E estamos concluindo esta transmissão, embora, na verdade, sua compreensão quântica esteja apenas começando. Pois, agora que a confusão se dissolveu em clareza, você pode, de fato, utilizar a compreensão quântica em vez de lutar contra ela. A física quântica já não é confusa, não porque tenha se tornado mais fácil, mas porque você mudou sua estrutura de referência, da realidade das coisas para a realidade das possibilidades. E essa mudança torna tudo quanticamente claro. Bem-vindo à clareza quântica. Bem-vindo à compreensão da realidade tal como ela realmente é. Bem-vindo à capacidade de enxergar através da ilusão clássica, rumo à verdade quântica. A confusão acabou. A clareza começa agora. E uma vez que você enxergue a realidade como possibilidades, jamais poderá deixar de vê-la assim. Viva a partir dessa compreensão. Aplique essa clareza. Permita que a física quântica deixe de ser uma teoria abstrata e se torne uma sabedoria prática para navegar pela existência. A realidade é possibilidades. A observação cria a definição. Tudo é um campo unificado. Isso é física quântica. Isso é a realidade. Isso é você. Claro, simples, verdadeiro. Sinal 3. Você passa a ver a realidade de uma maneira diferente. Os objetos físicos parecem menos sólidos. As circunstâncias parecem mais fluídas. Sua própria identidade parece mais mutável. Você não está apenas compreendendo a realidade como um conjunto de possibilidades em um nível intelectual. Você está começando a percebê-la dessa forma. O conceito está se transformando em experiência.
Sinal 4. A sincronicidade passa a fazer sentido como um fenômeno quântico. As coincidências significativas costumavam parecer misteriosas. Agora, você as reconhece como um resultado natural do campo de possibilidades, organizando-se em torno da consciência. Múltiplas possibilidades colapsam, transformando-se em circunstâncias alinhadas, pois a consciência faz parte do campo que organiza quais possibilidades irão se manifestar. Sinal 5. A manifestação torna-se algo lógico e não mágico. Quando você compreende que a realidade é composta por possibilidades, as quais a consciência ajuda a colapsar, a manifestação deixa de ser vista como um poder misterioso. Ela passa a ser encarada como uma interação natural entre a consciência e o campo de possibilidades. Você não está criando algo magicamente a partir do nada. Você está influenciando quais possibilidades irão colapsar e se manifestar na realidade. Sinal 6. Você deixa de discutir sobre as diferentes interpretações quânticas. A interpretação de Copenhague, a teoria dos muitos mundos, a teoria da onda piloto, essas interpretações costumavam parecer importantes. Agora, você reconhece que elas são apenas diferentes modelos teóricos que tentam explicar a mesma verdade subjacente. A realidade é um conjunto de possibilidades. A interpretação em si importa menos do que o reconhecimento de que as possibilidades são o elemento fundamental. Sinal 7. A matemática não é necessária para a compreensão. Você reconhece que a matemática quântica descreve o comportamento das possibilidades. Você não precisa resolver equações para entender o que elas estão descrevendo. A matemática é a quantificação precisa de algo que você compreende conceitualmente. A compreensão precede a matemática. Sinal 8. Você vê o quântico na vida cotidiana. Você nota princípios quânticos operando na experiência do dia a dia. A tomada de decisões é o colapso de possibilidades. A atenção é a observação criando uma experiência definida a partir do potencial. Os relacionamentos são campos de possibilidades entrelaçados. O quântico não é apenas um fenômeno de laboratório. É a maneira como a realidade funciona em toda parte. Sinal 9. A confusão em relação ao quântico é substituída pela curiosidade. Você já não se sente confuso, mas sim mais curioso. Não aquela curiosidade do tipo, eu não entendo, mas a curiosidade do tipo, como será que isso se aplica? As perguntas tornam-se interessantes em vez de frustrantes. Sinal 10. Você confia mais na realidade quântica do que na realidade clássica. Você costumava confiar na percepção cotidiana, como sendo a realidade, e pensava que o quântico era uma exceção estranha. Agora, você reconhece que o quântico é a realidade fundamental e que a experiência cotidiana é uma aparência emergente. Você confia mais na estrutura das possibilidades do que na estrutura das coisas. Se você está vivenciando 8 ou mais desses sinais, a física quântica realmente deixou de ser confusa para você. Você não precisa estudar mais. Você precisa aprofundar e aplicar a compreensão que já possui. E é isso que faz tudo mudar. Passar de aprender física quântica para viver a compreensão quântica. Agora, vamos falar sobre como manter a clareza quântica e nunca mais cair na confusão. Existem 3 princípios fundamentais que, ao serem profundamente ancorados, mantêm a compreensão quântica clara de forma permanente. Princípio 1. Comece sempre com a premissa de que a realidade é possibilidades. Sempre que você se deparar com um fenômeno quântico que não compreenda de imediato, retorne ao fundamento básico. A realidade é possibilidades. Em seguida, pergunte a si mesmo: como as possibilidades se comportariam nesta situação? Quase sempre, o comportamento torna-se óbvio. A confusão surge quando você esquece esse fundamento e tenta compreender o comportamento quântico como se fosse o comportamento de coisas. Retorne à estrutura das possibilidades e a clareza retornará. Princípio 2. A observação não é um registro, é a criação de definição.
Essa é a mudança de perspectiva que torna o efeito observador claro. Pare de pensar na observação como o registro passivo de uma realidade pré-existente. Reconheça a observação como o colapso ativo das possibilidades, transformando-as em uma manifestação específica. Não existe realidade independente da observação. Existe apenas um campo de possibilidades que se torna definido por meio da observação. Ao assimilar isso, todo experimento quântico faz sentido perfeito. Princípio 3. A separação é uma ilusão no nível quântico. Coisas que parecem separadas no nível cotidiano são possibilidades interconectadas no nível quântico. Você não está separado da realidade que observa. As partículas não estão separadas do campo do qual emergem. A consciência não está separada da realidade física que vivencia. Todas as aparências de separação são fenômenos emergentes que surgem de um campo unificado de possibilidades. Ao reconhecer essa unidade fundamental, o emaranhamento torna-se óbvio e toda correlação quântica faz sentido. Esses 3 princípios atuam em conjunto. As possibilidades, princípio 1, tornam-se definidas por meio da observação. Princípio 2, dentro de um campo unificado. Princípio 3. Essa é a física quântica em 3 frases. E, enquanto você mantiver esses princípios como seu alicerce, o comportamento quântico nunca mais parecerá confuso. Vamos falar sobre o que realmente muda em sua vida quando a compreensão quântica transita da confusão para a clareza. Não apenas uma satisfação intelectual, mas uma transformação prática que afeta a maneira como você vive. Transformação 1. A manifestação torna-se natural, em vez de forçada. Ao reconhecer que sua consciência interage com o campo de possibilidades, a manifestação faz sentido. Você não está tentando criar algo a partir do nada. Você está colapsando possibilidades específicas para a manifestação por meio da observação consciente e de ações alinhadas. Isso elimina a tensão de tentar forçar a realidade e a substitui pelo fluxo de navegar entre as possibilidades. Transformação 2. As decisões tornam-se mais fáceis. Você reconhece que cada escolha consiste em selecionar quais possibilidades colapsar para a experiência. Não existem escolhas certas ou erradas, apenas possibilidades distintas que conduzem a experiências diferentes. Isso elimina a paralisia gerada pela tentativa de fazer a escolha correta e a substitui pela clareza sobre qual possibilidade você prefere vivenciar. Transformação 3. As circunstâncias parecem mais fluidas. Situações que pareciam fixas e imutáveis revelam-se como possibilidades temporariamente manifestadas, passíveis de reorganização. Você não está aprisionado pelas circunstâncias. Você está vivenciando um conjunto específico de possibilidades colapsadas, e outras possibilidades distintas podem colapsar por meio de uma mudança na consciência e na observação. Transformação 4. A sincronicidade torna-se um sistema de orientação. Você reconhece as sincronicidades como o campo de possibilidades organizando-se em torno da sua consciência. Coincidências significativas não são aleatórias. É a realidade lhe mostrando quais possibilidades estão se alinhando. Você aprende a ler e seguir a sincronicidade como uma ferramenta prática de navegação. Transformação 5. A ansiedade em relação ao futuro diminui. O futuro não é um caminho predeterminado rumo ao qual você está viajando. O futuro consiste em possibilidades que ainda não colapsaram. Visto que as possibilidades podem se organizar de infinitas maneiras, não há nada fixo com que se preocupar. Transformação 6. O passado perde o seu domínio. O passado não é um fato sólido que determina o presente. O passado consiste em possibilidades colapsadas que existiram em momentos anteriores. O presente não é determinado pelo passado. O presente é um novo conjunto de possibilidades colapsando agora. Isso gera liberdade em relação aos padrões do passado.
e a capacidade de escolher possibilidades diferentes a cada momento. Transformação 7. A identidade torna-se fluida, não fixa. Você reconhece que aquilo que você é constitui uma possibilidade que se manifesta por meio da observação e do contexto atuais. Você não é uma identidade fixa. Você é um campo de possibilidades vivenciando a si mesmo por meio de um padrão de identidade temporário. Isso gera a liberdade de expressar diferentes aspectos de si mesmo e de libertar-se das limitações da identidade. Estes não são benefícios teóricos, são transformações reais que ocorrem quando a compreensão quântica transita de um conceito intelectual para uma percepção vivenciada. No momento em que você realmente enxerga a realidade como possibilidades, toda a sua experiência de vida se transforma. Não gradualmente, mas imediatamente. Pois você não está em uma realidade diferente. Você está percebendo a realidade com precisão pela primeira vez. Chegamos ao reconhecimento mais profundo. A percepção que torna a física quântica não apenas clara, mas transformadora de vida. A verdade suprema não é apenas que a realidade consiste em possibilidades. A verdade suprema é que você consiste em possibilidades. Não uma consciência observando possibilidades, nem uma entidade separada navegando por possibilidades. Você, aquilo que você realmente é o campo de possibilidades reconhecendo a si mesmo por meio da aparência temporária de uma perspectiva individual. Quando você pensa que a física quântica trata da realidade externa, partículas, ondas, observadores, você deixa escapar a sua implicação mais profunda. A física quântica revela que, em um nível fundamental, não existe distinção entre o observador e o observado. A consciência não está separada do campo de possibilidades. A consciência é o campo de possibilidades, tomando consciência de si mesmo. Você não é uma pessoa dotada de consciência, observando a realidade quântica. Você é a realidade quântica experimentando a si mesma através de uma forma temporária chamada pessoa. Toda a estrutura de você como um observador separado, observando uma realidade externa, é a ilusão que a física quântica dissolve. No nível quântico, existe apenas um campo unificado de possibilidades. E aquilo que você chama de você é uma das infinitas maneiras pelas quais esse campo se manifesta. É por isso que existe o efeito observador. Não porque a consciência afete uma realidade separada, mas porque a consciência e a realidade são a mesma coisa em diferentes níveis de manifestação. Quando você observa um elétron, o campo unificado está observando a si mesmo. A observação colapsa as possibilidades porque o campo está determinando qual possibilidade experimentar através da lente da observação. Nenhuma separação, apenas o campo explorando a si mesmo. É por isso que o emaranhamento funciona. Duas partículas não são coisas separadas que se correlacionam misteriosamente. Elas são o campo unificado aparecendo como duas partículas. A unidade é fundamental. A separação é apenas aparência. É por isso que existe a superposição. O campo de possibilidades é potencial infinito. Da perspectiva do campo, todas as possibilidades existem simultaneamente. Da perspectiva individual que emerge do campo, as possibilidades colapsam em uma experiência específica. Ambas são verdadeiras simultaneamente. Você é, ao mesmo tempo, o campo infinito de possibilidades e uma manifestação específica colapsada. Não é uma metáfora, é a realidade quântica. A chave mestra é parar de pensar em si mesmo como uma pessoa aprendendo sobre física quântica. Reconheça-se como a própria física quântica, como o campo de possibilidades, experimentando a si mesmo através de uma forma temporária que está tendo a experiência de aprender sobre sua própria natureza. Não se trata de estudar uma ciência externa, mas de reconhecer sua própria natureza fundamental. Quando esse reconhecimento se instala, não como um conceito, mas como um saber direto, tudo se transforma. Você não é uma pessoa limitada em um universo quântico.
Você é o universo quântico experimentando a si mesmo como uma pessoa temporária. Aqui está uma prática que manterá a física quântica clara para sempre. A prática diária de reconhecimento quântico. Leva apenas 2 minutos e mantém a clareza de forma permanente. Passo 1. Lembre-se do fundamento. 30 segundos. Repita mentalmente. A realidade são possibilidades. A observação cria definição. Tudo é um campo unificado. Estes 3 princípios constituem o fundamento. Recordá-los diariamente impede que a confusão retorne. Passo 2. Perceba a possibilidade no momento presente. 30 segundos. Observe a sua situação imediata. Reconheça que esta circunstância é uma possibilidade colapsada, mas que outras possibilidades ainda existem. O que se manifestou não é fixo, é apenas a manifestação atual do campo de possibilidades. Sinta a fluidez subjacente à aparente solidez. Passo 3. Observe a si mesmo como possibilidades. 30 segundos. Note que você não é uma identidade fixa. Você é um campo de possibilidades experimentando a si mesmo através de sua manifestação atual. Quem você é algo fluido, mutável, múltiplas possibilidades. Sinta-se como um conjunto de possibilidades em vez de uma coisa sólida. Passo 4. Sinta a unidade. 30 segundos. Reconheça que, embora tudo pareça separado, tudo constitui um campo unificado de possibilidades. Não existe separação real entre o observador e o observado, entre a consciência e a realidade, entre você e o todo. Sinta a conexão que existe por trás da aparência de separação. É só isso. 2 minutos por dia. Esta prática impede que a estrutura clássica se reafirme e mantém clara a compreensão quântica. Você não está aprendendo novos conceitos. Está apenas lembrando a si mesmo, diariamente, da verdadeira natureza da realidade. Essa recordação mantém a sua percepção precisa, impedindo-a de regredir à ilusão habitual de solidez e separação. O que você precisa compreender agora é que a sua clareza quântica não é apenas uma conquista pessoal. Ela afeta a consciência coletiva e a sua compreensão tem uma importância muito maior do que você imagina. A humanidade tem operado sob uma estrutura clássica há séculos, coisas sólidas, uma realidade fixa e indivíduos separados. Essa estrutura deu origem a um certo tipo de civilização, edificada sobre a separação, a competição e o controle. No entanto, essa estrutura é fundamentalmente equivocada. No nível quântico, a realidade não funciona dessa maneira. A sua transição para a compreensão quântica, o reconhecimento de que a realidade são possibilidades, de que a observação é um ato criativo e de que a unidade é o princípio fundamental, não afeta apenas a você. Ela contribui para que a consciência coletiva realize a sua própria transição, da estrutura clássica para a quântica. Você é um pioneiro, um dos primeiros a aderir, parte da primeira onda. Cada indivíduo que alcança a clareza quântica cria um padrão que facilita a compreensão quântica para os demais. A sua clareza contribui para tornar a compreensão quântica acessível a milhões de pessoas que virão depois de você. O modo como você vive, a partir dessa compreensão quântica, ensina aos outros sem a necessidade de palavras. Quando você navega pela vida, enxergando-a como um campo de possibilidades, em vez de um conjunto de limitações fixas, as pessoas ao seu redor percebem algo diferente. Eles não conseguem articular o que há de diferente, mas o pressentem. E esse pressentimento cria uma abertura para a perspectiva quântica que eles não possuíam antes. Você não é responsável por ensinar física quântica a todos. Você é responsável por viver a compreensão quântica em si mesmo. E esse viver cria um efeito de campo que influencia a consciência coletiva automaticamente. Se indivíduos suficientes compreenderem a realidade como possibilidades, o comportamento coletivo se transforma. A competição diminui porque a unidade é reconhecida. O controle diminui porque o fluxo é compreendido.
O medo diminui porque o futuro é possibilidades, e não uma condenação predeterminada. A transição da estrutura clássica para a quântica, em nível coletivo, transformaria a civilização mais profundamente do que qualquer tecnologia ou sistema político poderia fazê-lo. Você faz parte dessa transição, não por tentar convencer os outros, mas por compreender e viver genuinamente a realidade quântica em si mesmo. Sua clareza importa, pois você está contribuindo para alcançar essa massa crítica. Isso é serviço em nível quântico. Compreender a realidade com precisão não é apenas um benefício pessoal. É uma contribuição para a evolução coletiva de uma compreensão menos precisa para uma mais precisa daquilo que a existência realmente é. Estamos concluindo esta transmissão, embora na verdade sua compreensão quântica esteja apenas começando. Pois agora que a confusão se dissolveu em clareza, você pode de fato utilizar a compreensão quântica em vez de lutar contra ela. A física quântica já não é confusa, não porque tenha se tornado mais fácil, mas porque você mudou sua estrutura de referência da realidade das coisas para a realidade das possibilidades. E essa mudança torna tudo quanticamente claro. Bem-vindo à clareza quântica. Bem-vindo à compreensão da realidade tal como ela realmente é. Bem-vindo à capacidade de enxergar através da ilusão clássica, rumo à verdade quântica. A confusão acabou. A clareza começa agora. E uma vez que você enxergue a realidade como possibilidades, jamais poderá deixar de vê-la assim. Viva a partir dessa compreensão. Aplique essa clareza. Permita que a física quântica deixe de ser uma teoria abstrata e se torne uma sabedoria prática para navegar pela existência. A realidade é possibilidades. A observação cria a definição. Tudo é um campo unificado. Isso é física quântica. Isso é a realidade. Isso é você. Claro, simples, verdadeiro.